Deus te abençoe, João. Essa fase vai passar. Tudo que tem acontecido nas nossas vidas é para nos amadurecer, para criar em nós raízes capazes de suportar todos os processos, de todas as estações, chuva, vento, tempestade, tudo. Então aguente firme, permaneça firme, porque no final da história, no final dela, você vai ver a soberania de Deus materializada em todas as áreas de sua vida. Estou me preparando junto com os valentes do Evangelho para subir o Monte da Pedra Branca no dia 30 de agosto. E lá no topo dessa montanha, uma montanha muito alta, muito grande, Wagner, é uma montanha enorme, não é fácil chegar ao topo daquela montanha, mas lá no topo daquele monte nós iremos invocar o nosso Deus, porque o nosso Deus é Deus de montes, o nosso Deus é Deus de propósitos. Então nós iremos subir para que algo inaudito aconteça na vida daqueles que creem. Bem, eu estou falando a respeito do profeta Samuel. Ontem eu já dei uma introdução, hoje eu darei mais uma introdução. Por quê? Porque nesta quarta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, nós iremos falar a respeito deste homem, deste herói da fé. Está escrito lá na galeria dos heróis da fé, profeta Samuel. É um dos últimos nomes, né? Teve outros, mas o nome que foi registrado ali, o Samuel, é o último da lista dos heróis, da galeria. E o que nós podemos aprender com o profeta Samuel? O que ele nos ensina? Como viveu esse profeta? O que ele fez de tão especial para que o seu nome adentrasse lá na galeria dos heróis da fé? Se entrou na galeria, imagine no céu, não é verdade? Se não entrasse no céu, não estaria ali como exemplo de fé. Deus não iria permitir que o nome
da galeria dos heróis da fé tivesse ali alguém que não fosse salvo. Não é verdade? Então, o que nós podemos aprender? Primeiro passo, Deus quer falar com você. Você sabia disso? Você sabia que Deus está tentando falar com você? Você sabia que Deus vem tentando falar com você? Mas só que você está fora de área de cobertura. Você não consegue ouvir. A ligação cai. A ligação fica com chiado. Deus não consegue falar contigo. Há muitas informações na tua cabeça. Há muitas coisas dentro da sua mente, bloqueando a voz do Espírito Santo, bloqueando a voz de Deus, impedindo de que Deus fale com você, como ele falou com Samuel quando era menino. Quando ele era menino. Está aqui, ó, Samuel capítulo 3. Não estou inventando não, está aqui, ó, Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Está aqui, ó. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Aí ele diz aqui, ó, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. É como nos dias de hoje, pessoal. Como eu falei ontem, hoje é difícil você ver alguém pregando a palavra, como ela tem que ser pregada. Falando do evangelho, como ele tem que ser falado. Hoje se fala de um evangelho, água com açúcar. Hoje se fala de um evangelho romantizado, politicado. Não se fala como deveria se falar. Por que não se fala como deveria se falar, bispo? Por quê? Porque quem prega tem medo de perder os seus ouvintes. Porque quando a palavra ela é pregada da maneira como que ela tem que ser pregada, ela vai confrontar alguém. Ela vai confrontar a vida que a pessoa tem levado, ou ela vai despertar a fé daqueles que estão adormecidos. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada da maneira como ela tem que ser pregada, ela transforma, pessoal. Quando ela entra, quando ela penetra no ser, na mente, na alma, no coração do ser humano, ela liberta aquela criatura daquele cativeiro espiritual, daquele junco, daquela escravidão. Ela liberta a pessoa do pecado, do vício. Ela levanta a pessoa que está caída. Ela salva a pessoa que está perdida. Agora, quando se prega da maneira como tem se pregado por aí, o evangelho da conquista, o evangelho do triunfo, o evangelho da revelação, e eu quero dizer uma coisa para você, hein? Ó, você que anda atrás de revelação, o último profeta, e foi o Senhor Jesus que falou isso, o último profeta que teve aqui nessa terra, o último de todos eles, que encerrou o ciclo dos profetas, foi João Batista, tá? Que revelou ali Jesus, o Cordeiro de Deus, que trouxe essa revelação. E o próprio Senhor Jesus falou isso, que João Batista era o último profeta. Apesar do Senhor Jesus nos revelar também através da profecia as boas novas, mas ele dá testemunho de João Batista como o último profeta, meu amigo. Queira você acreditar ou não, fale com Jesus então. Reclame com ele, não é comigo não. Porque foi ele que falou. Então tem gente, mas bispo, teve outros profetas que apenas profetizaram o que estava escrito. Eles não trouxeram nenhum tipo de revelação diferente daquilo que já tinha sido falado e mostrado, tá? Falado e mostrado. Eles não escreveram nenhum tipo de livro. Nenhum tipo de livro foi escrito. Teve outros profetas? Teve, mas que só profetizaram o que já estava escrito.
Isso tem que ficar bem claro para todo mundo, porque hoje é uma febre isso, né? As pessoas elas vão em busca do profeta, porque o profeta revela. Que revela nada, meu amigo. A revelação é a palavra. A revelação é a palavra. E aqui já diz assim, ó, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, como é nos dias de hoje, pessoal. Hoje não atrai multidões quando você diz assim, olha, teremos um culto de ensinamento, teremos um culto de estudo bíblico. Isso não atrai multidão. Atrai multidão sim. Ó, vai ter um palestrante, vai ter um coach, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o que lá, vai ter um movimento. As pessoas estão em busca de movimento. Elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir a palavra. Elas querem algo que preencha o vazio que o mundo deixou. Porque lá no mundo ela vivia em busca de movimento. Era o funk, era o pagode, era o forró, era o axé, era o carnaval. Ela vivia em busca disso. Então, já que ela supostamente não está no mundo, ela está dentro de uma igreja, então ela anda em busca desses movimentos. Desses movimentos. Para preencher o vazio que há dentro dela. Então, ouça isso com atenção, meu amigo. Minha amiga, eu estou falando para o seu bem. É para o seu bem. Porque a qualquer momento partiremos. A qualquer momento vamos ser recolhidos. Mas para onde iremos? Há uma alma dentro de você. Você deveria se preocupar com ela, porque ela não morre não. Ela é eterna. Então aqui, já na época do menino Samuel, a palavra já era rara. Já não se pregava mais como se pregava. Até porque o sacerdote Eli, ele foi conivente com os erros de seus filhos. E Deus o amaldiçoou, meu amigo. Não brinca não, pessoal. Não brinca com Deus, não. Não brinca com Ele, não. Não brinca com Deus, não brinque com a palavra. Eu sei que tem gente brincando que parece que ela tá se dando bem. Mas daqui a pouco a conta vem. Daqui a pouco a conta vem. E vem com juros. Isso não é brincadeira. Então, aqui no livro de Samuel está bem claro que Deus falou com Samuel 3 vezes, chamando pelo nome dele. 3 vezes. E nas 3 vezes que Deus falou com Samuel estava dormindo, ele estava descansando, era um menino. Samuel se levantou e se dirigiu até o sacerdote Eli, pensando que era o sacerdote que estava chamando ele. E o sacerdote fala, não, Samuel, vai se deitar, não sou eu não. Você deve estar sonhando. Ele ia lá, se deitava, e a voz dizia de novo, Samuel. E Samuel se levantava e ia correndo lá. Eis-me aqui, Senhor. Achando que era o sacerdote Eli. E o sacerdote fala, não, Samuel, não sou eu não. Vai se deitar. E ele se deitava e daqui a pouco a voz de Deus, Samuel. E Samuel se levantava de novo. Você vê que todas as vezes que Deus falou com Samuel se levantou, pessoal. Como é que pode? Deus fala com a pessoa e a pessoa não se levanta. Deus fala com a pessoa e a pessoa não acorda. A pessoa não desperta. A pessoa não se ergue. A pessoa não se endireita. A pessoa não obedece. Se tem uma coisa que o profeta Samuel fez, foi obedecer, pessoal. Obedecer. Ele cresceu na obediência. Essa era uma das características do profeta Samuel, obediência. E depois de homem, depois de Deus ter usado de uma maneira extraordinária, ele consagrou Saul a rei. Ele consagrou Saul a rei. E Saul, quando
ele desobedeceu a Deus, isso está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Está escrito lá. Quando o profeta Samuel falou para o rei, repreendendo o rei, pelo rei ter desobedecido a ordem que Deus havia dado, que era matar todo mundo, sacrificar os animais. Não era para Saul ter levado os animais para querer sacrificar para Deus. Não foi isso que Deus pediu. Deus pediu para matar todo mundo, até os animais. Não era para Saul ter levado absolutamente nada. E quando Saul desobedeceu essa ordem de Deus, Deus foi direto em Samuel, dizendo: eu rejeitei Saul. Diga isso para ele. Eu vou colocar outro no lugar dele. Eu vou levantar um outro rei. Um outro rei. Só porque Saul desobedeceu. E quando Saul tentou justificar, né? Que as pessoas é assim, ela tenta se justificar, ela quer argumentar, ela quer protelar, ela quer bater de frente, né? Ela quer bater de frente, ela quer mostrar que a ação dela foi a melhor possível, que ela está certa, que ela está correta, que a atitude dela foi tomada nas mais, como é que você fala? Nas mais boas intenções. Aí, o profeta Samuel diz para Saul assim, ó: a obediência é melhor que o sacrifício. Melhor obedecer do que o sacrificar, Saul. E você desobedeceu. Você desobedeceu. Você vê que quando Samuel recebeu a ordem de Deus para repreender o rei, Samuel não teve medo não, gente. Samuel poderia ter morrido, porque o rei poderia ter mandado matar ele. Você sabia disso? Mas Samuel não estava nem aí, pessoal. Samuel queria obedecer a Deus e acabou. Ele estava correndo risco, queria nem saber se ia morrer, se ia viver. Ele queria obedecer. Ele queria andar na obediência. E obediência, você vai saber o que é obediência. E essa obediência era maior do que o seu medo. Era maior do que o seu medo. Tem gente que ouve, mas não obedece. Eu estou falando que nesta quarta-feira, às 19h30, nós iremos falar fortemente a respeito das virtudes do profeta Samuel, do que nós iremos aprender com ele, porque Samuel cresceu com Deus. Nós temos que crescer com Deus, pessoal. Nós temos que crescer com Deus. Samuel tinha uma vida com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele não só pregava, não. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele vivia o que ele pregava. Ele colocava em prática. E quando Saul tenta justificar lá que ele pegou aquilo ali para sacrificar a Deus, Samuel falou na lata dele: obedecer é melhor do que o sacrificar. É o melhor do que o sacrificar. Então, aprenda isso, pessoal. Obedeça. Deus já falou tantas vezes com você uma coisa, você fez pouco caso. Você não deu crédito. Você virou as costas. Você tampou os ouvidos. Você tampou os olhos. Você não quis ouvir. Porque iria contrariar a tua vontade. A tua vontade. Anote aí, ó. Número 1. Obediência mostra o amor verdadeiro. Isso é obediência. O que adianta seu filho, a minha filha, ou filho de quem quer que seja, falar assim: pai, mãe, ou maninha, ou painho, eu te amo, mas não te obedece? Esse amor é verdadeiro? Hein? Esse amor é verdadeiro, pessoal? O que adianta você falar que ama a Deus, mas você não obedece os seus mandamentos? Porque está escrito aqui, ó. E foi o Senhor Jesus que falou isso, hein? Foi ele que falou. Em João, capítulo 14, versículo 15. Quando ele diz assim, ó:
Olha que coisa forte. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, obedecer é amar a Deus acima de todas as coisas, acima da sua própria vida, acima do que você acha, do que você pensa, acima de tudo, pessoal. Isso é obediência. João, capítulo 14, versículo 15. Obedecer a Deus não é uma obrigação, é prova de amor e de que você confia nele. Obediência a Deus é a prova do quanto você o ama, do quanto você está disposto ou disposta a fazer algo para agradar a ele, satisfazer a vontade dele, do amor da sua vida. Deus tem sido o amor da sua vida? Você o ama de verdade? Então por que você não pratica os mandamentos? Segundo, a obediência traz bênçãos duradouras. Quando eu obedeço, pessoal, eu não recebo uma bênção aqui, outra ali, outra acolá, não. É duradoura. Deus dá e a bênção dura para sempre. Para sempre. É o que está escrito lá em Deuteronômio 28, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Escolher obedecer a Deus abre as portas para as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas. Quando você obedece, você está abrindo portas para que essas promessas se cumpram na sua vida espiritual, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, na sua empresa, no tribunal de justiça, em todas as áreas, pessoal. Isso é obediência. Terceiro, a fé verdadeira gera obediência. A fé verdadeira gera obediência. Está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, a verdadeira fé em Deus, naturalmente, leva a atitude de obediência. E foi exatamente isso que o profeta Samuel fez. Ele simplesmente obedeceu, não por obrigação, mas por amor a Deus. Ele não fez nada obrigado, gente. Ele fez tudo por amor. Fazer obrigado não é amor, não é obediência, é medo. É medo das consequências. Vou fazer porque se eu não fizer, serei punido. Eu vou para a igreja, vou buscar Deus, porque se eu não buscar Deus, eu vou para o inferno. Quer dizer, ela não vai para a igreja porque ela ama, ela vai porque ela tem medo de ir para o inferno. É isso aí, Fernando. A verdadeira fé é aquele que obedece a Deus por amor. É por amor, meu amigo. Não é por obrigação, não. Não é por obrigação. Tem muita gente dentro das igrejas obrigados. Se ela pudesse, ela estaria aqui fora no mundo. Mas sabe por que ela não vem para o mundo? Porque ela tem medo de ir para o inferno. E mal sabe ela, ou ele, que mesmo dentro da igreja, com esse tipo de pensamento e de obediência, ela está no inferno. E eu tenho que falar a verdade para você. Sabe por que você ainda está aí? Medo. Deus já falou tantas vezes com você e você não quis ouvir. Você não quis se levantar. Você não quis sair do seu lugar.
Você não quis sair da sua zona de conforto. Não é verdade? Com medo. Se eu sair, o diabo me pega. O diabo disse que ia me pegar. Quer dizer, você está mais com medo do diabo do que outra coisa. O diabo já te pegou e você nem sabe, meu amigo. Você está preso e você nem sabe. Mas que essa palavra possa te libertar. Deus quer falar com você. Ele quer falar com você. Isso você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Porque nem todo mundo tem a coragem de falar o que você está ouvindo aqui agora. Se levanta daí, meu amigo. Deus está te chamando. Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. É na sua vida que Ele quer fazer. Ainda que tenha pessoas que digam que você não mereça. Não interessa. O que interessa é o que Deus quer. Ele quer. Você quer que Ele faça? Então, nesta quarta-feira, 7h30 da noite, Antiga Suburbana, 7.407, na Abolição. Quase de frente ao mercado Rede Economia. Não tem como errar. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu espero. Abra os teus olhos. Antes que seja tarde demais. Foi tarde para Eli, um sacerdote, pessoal, que perdeu a visão, que foi conivente com os erros dos seus filhos. Preferiu ficar do lado dos filhos do que do lado de Deus. E você? Prefere ficar do lado de quem? De quem? Espero que você faça a escolha certa. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Um abraço e até lá.